Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais esse momento de culto, de louvor, de adoração, quando nós podemos experimentar realmente a manifestação da graça do Senhor sobre a nossa vida, nos trazendo a este lugar de culto para que o adorarmos em espírito e verdade, como igreja, como irmãos, como membros do corpo de Cristo. Realmente um privilégio podermos nos reunir para adorar o Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. E hoje nós vamos tratar do versículo 14. Êxodo 20, 14, o sétimo mandamento. Ele é muito sintético, né? Parecido com o anterior e com o posterior. Então, Êxodo 20, versículo 14, nos diz: não adulterarás. É o sétimo mandamento que o Senhor deu a Moisés para o seu povo. E o que significa esta ordem do Senhor? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 138, diz: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Acompanhe bem a leitura para que você não perca aí nenhum detalhe. A resposta: os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo. Castidade é abster-se de relações sexuais ilícitas ou pureza. Então, são exigidos a pureza do corpo, a pureza do entendimento, a pureza dos afetos, a pureza das palavras e do comportamento. Então, nós estamos falando de deveres. O que é que esse mandamento exige de nós? Que possamos nos resguardar, ou seja, a castidade do corpo, a pureza, do corpo, do entendimento, dos afetos, das palavras e do comportamento. E a preservação dessa pureza em nós mesmos e nos outros. Esse é um aspecto interessante para ser abordado. Então, não é uma preocupação apenas conosco, com a pessoa, mas exige que a gente também se preocupe em manter a pureza, a castidade da outra pessoa ou de outras pessoas. E também, continua, exige a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas puras, a modéstia no vestuário. São todos aquilo que é exigido nesse mandamento: não adulterarás. E essa questão da modéstia no vestuário, se reveste de uma importância bem grande, principalmente nos nossos dias, onde está fora de moda qualquer coisa relacionada a uma modéstia no vestuário. Porque as roupas estão cada vez mais extravagantes, mais estranhas, com o único desejo de exibir o corpo. Tanto homens como mulheres. E esse tipo de comportamento acontece até mesmo dentro da igreja, quando você vê pessoas sem a mínima noção do que significa se vestir adequadamente para prestar um culto a Deus. Infelizmente, mas isso
é um dever exigido nesse mandamento, porque na verdade a gente vai entender um pouquinho mais aqui no prosseguimento da palavra. Então, exige modéstia no vestuário. Exige o casamento daqueles que não têm o dom de continência. Exige o amor conjugal e a coabitação. O trabalho diligente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Então, como eu disse, um mandamento tão curto, mas com uma profundidade impressionante. E os teólogos de Westminster, quando fizeram a confissão, fizeram também os catecismos, ou seja, a teologia através de perguntas e respostas. E essa resposta, você vê que ela é bem profunda. Ela envolve diversos aspectos do nosso comportamento, do nosso viver. Porque às vezes quando fala em não adulterarás, logo se pensa numa pessoa casada que se relaciona com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, por isso, esse é um momento, é um estudo assim, muito interessante, porque a gente às vezes passa por cima dos 10 mandamentos, e às vezes nem conhece, e também não conhece a profundidade daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Então, esses são os deveres exigidos no 7º mandamento. Ou seja, aquilo que Deus exige de nós. Nós devemos praticar, nós devemos fazer. A pergunta seguinte, de número 139, diz: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Então, primeiro, quais são os deveres exigidos de um cristão a observar? Agora, quais são os pecados que são proibidos neste mandamento? E a resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres que acabamos de ver, são o adultério, a infidelidade conjugal, a fornicação, que é ter relações sexuais fora do casamento, o estupro, relação sexual forçada, o incesto, a união sexual ilícita entre parentes próximos, a sodomia, que é o ato sexual contrário à natureza, ou o homossexualismo, e todas as concupiscências. Concupiscência é um desejo incontrolável. Lembre-se que João, na sua primeira carta, fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, é um desejo profundo que a pessoa às vezes não consegue controlar. Então, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações. E eu fico pensando que eles não tinham internet, não tinham televisão, não tinham os meios sociais, de mídias sociais, mas vejam bem como é que o Espírito Santo já vai orientando o seu povo, Então, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir, e hoje, o ver, estas comunicações. Naquela época também não se via, só se ouvia. Então, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir, e eu coloquei, e ver, as mesmas. Os olhares lascivos, ou seja, os olhares sensuais, mal intencionados. O comportamento impudente ou leviano. O vestuário imodesto. E a proibição de casamentos lícitos.
e também a permissão de casamentos ilícitos. São todos pecados que são proibidos nesse pequeno mandamento, né? Não adulterarás. E também permitir, tolerar ou ter bordéis. E a frequência deles. Os votos embaraçadores de celibato. A demora indevida de casamento. É um pecado. E hoje, com a turma casando tudo mais tarde, né? A coisa vai ficando difícil. O ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo. O divórcio ou o abandono injusto. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura. Pecados proibidos, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as mais provocações à impureza, ou atos de impureza, que em nós mesmos, quer nos outros. Então são as duas perguntas do Catecismo Maior de Westminster que tratam do 7º mandamento. Quais são os deveres que ele exige do crente e quais são os pecados que ele proíbe que alguém que se diz um cristão, um seguidor de Deus, pratique. Então a gente vê que a lista é grande, que o mandamento é muito mais profundo. Não é uma coisa rasteira, não é um simples ato de adultério, mas tem muito mais coisas envolvidas na observância deste mandamento da lei de Deus. Hoje, estou trazendo agora para a nossa vivência, né? Nós estamos vendo um culto ao corpo muito grande. A cultura do nosso tempo, uma cultura do corpo. É o desejo sempre de mostrar um corpo bonito, bem tratado, como se diz aí na gíria, né? Sarado, né, Felipe? Corpo sarado. Então, isso é uma exigência quase que da nossa sociedade. Né? Isso, mais do que nunca, está sendo estimulado, está sendo praticado com a popularização das famosas selfies. Você vê isso toda hora nas internet. Sempre tem alguém exibindo o seu corpo, querendo se mostrar. E essas fotos rodam o mundo inteiro. Isso é adultério. Por quê? Porque o objetivo disso é provocar ou inveja ou admiração em uma outra pessoa. E se a pessoa é casada, está cometendo um adultério. Está se mostrando, se exibindo para quem não é o seu marido, a sua esposa, com o desejo de quê? Então, é um negócio sério. Tem gente brincando com isso e quebrando esse 7º mandamento, achando que é bonito. Né? E eu disse, não são só mulheres, não. Cada vez mais os homens estão entrando nisso. Por quê? Provocar admiração, inveja e lascívia, luxúria. Isso é adultério. Segundo tudo aquilo que nós lemos nas respostas do catecismo. No caso de uma pessoa solteira, é lascívia, é sensualidade, é provocar o desejo sexual em outra pessoa.
Ou seja, é a famosa egolatria. Outro pecado, além da quebrar o 7º mandamento, quebra também o 1º, o 2º. A pessoa está se adorando a si mesmo. Está se querendo se mostrar. Coisa horrível. Precisamos nos despertar para isso. Para a seriedade desses negócios. Depois as pessoas não sabem porque está acontecendo tanta coisa, né? Porque, irmãos, o adultério não é apenas o ato sexual impuro ou impróprio em si mesmo. Mas é tudo aquilo que concorre para as relações sexuais ilícitas ou pensamentos lascivos. Isso é interessante. A Escritura considera pecado, em primeiro lugar, como uma condição e não apenas como um ato. Então a Bíblia mostra que o adultério é muito mais uma condição do que simplesmente um ato. Já vimos como ele envolve tantas coisas. Então, podemos dizer que o adultério é, acima de tudo, uma questão de coração. É uma questão de coração. Não é apenas de se fazer um ato. O ato é a consumação daquilo que está dentro do coração. E, na verdade, irmãos, nenhum de nós é inocente nesse assunto. Nenhum de nós. Porque o legalista, ele se apega apenas ao ato de não realizar, a questão de não realizar o ato impróprio. Então ele não realiza o ato impróprio, ilícito, mas o coração está cheio de desejos lascivos, de sensualidade, de olhares. Então não é apenas isso. O legalista diz, olha, eu não faço, eu não fiz. Mas o coração dele trai. E por isso nenhum de nós é inocente. Mas vamos abrir aí a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 27 e 28, no Sermão do Monte, Jesus diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então Jesus foi muito mais profundo do que o simples ato de não adulterar, que os legalistas da época dele se apegavam a isso. Então ele mostra que a coisa é muito mais séria. E no verso 31 e 32 também, ele continua dizendo, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, a lei de Jesus é muito mais profunda, muito mais pesada do que simplesmente não adulterarás. Mas a gente vê que a profundidade da palavra, né? Muito mais coisas estão aí por trás disso tudo. E Jesus foi muito duro e muito claro ao tratar desse assunto. Aqui em Mateus mesmo, 19,
Você pode ler aí na sua Bíblia. Verso 3 ao verso 9, Jesus diz o seguinte, Mateus 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E se você continuar lendo aí no texto, você vai ver que os discípulos ficaram apavorados. E se a coisa é assim, como é que fica então? Como é que nós vamos... Então não convém casar. Né? Você lê isso aí depois, porque Jesus apertou. Jesus arrochou lá o parafuso. O negócio não é assim, não. Não é do jeito que vocês estão pensando e brincando, não. O negócio é mais sério. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Na verdade, o adultério, ele se tornou, na nossa sociedade, sensual, permissiva, hipócrita, quase que uma obrigação. Ou seja, na visão da nossa sociedade, o errado, o bobo, o que não sabe aproveitar a vida, é quem deseja obedecer a este mandamento. Esse é o pensamento dominante dentro da nossa sociedade. Qualquer pessoa, seja ele jovem ou casado, que deseja ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, vai sofrer retaliação, perseguição de todo tipo. Porque a sociedade quer que tudo seja válido. Não quer se submeter à direção de Deus. Cada um quer ter a sua própria vida e ser o Senhor da sua vida. E nós estamos caminhando para onde que estamos caminhando. Nessa sociedade sob a ira de Deus. O negócio está ficando sério cada vez mais. Então, irmãos, para entender a profundidade desse mandamento, é preciso entender o que é o casamento aos olhos de Deus, né, que o instituiu para toda a raça humana. Por isso que na igreja reformada, evangélica, o casamento não é um sacramento, porque ele faz parte da ordenança da criação e não da redenção. O casamento é para todos, crentes e incrédulos. O sacramento é só para quem é crente. Por isso que o casamento na igreja evangélica não é um sacramento. Mas o casamento é um pacto, uma aliança entre um homem e uma mulher. E da mesma forma que Deus usa coisas terrenas, dádivas terrenas, né, como o pão, o vinho, a água da ceia e do batismo, para selar o pacto dele conosco, Deus também deu o relacionamento sexual entre o casal como dádiva de Deus para selar esse pacto entre um homem e uma mulher. E por isso vamos ler uma outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo justamente faz uma advertência solene a respeito desse pacto.
Vejam aí 1 Coríntios 6, do verso 15 ao verso 20, ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. São todas as coisas, advertências sérias da palavra de Deus, do cuidado que o crente precisa ter com o seu corpo, com os seus relacionamentos, com a sua vivência. A Bíblia e Deus não brinquem. Se Deus exige isso de nós, irmãos, é porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele nos ama. Agora, o que o mundo coloca é mentira de Satanás, que não ama ninguém e quer ver a destruição das pessoas. O adultério não é errado apenas por causa do ato em si, mas porque ele viola pactos, destrói relacionamentos estabelecidos por Deus, por um Deus bom que nos ama. E por isso é interessante a gente ver o seguinte: a abordagem legalista daquele que acha que porque não fez o ato ele está livre, ele não adultéria, e não esquece de tudo isso que nós falamos, e por isso nenhum de nós é isento. Então a abordagem legalista do adultério é perguntar: quanto posso ir, tecnicamente, sem pecado? Sem pecar. Ou que bases legais eu posso encontrar para me divorciar? Esse é o pensamento do legalista. Neste caso, Deus nos convida a olhar abaixo da superfície. Além desses códigos legais colocados pelo homem, mas para a santidade dos relacionamentos, para os pactos que são feitos diante de Deus. Olhar para a santidade dos relacionamentos, para a ordenança divina dos vínculos pactuais entre os seres humanos. Em vez de perguntar quanto posso ir, as pessoas deveriam perguntar: estou me relacionando com o meu próximo? Neste caso, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? Eu estou honrando o corpo dessa pessoa? Eu estou amando ou amando como eu amo a mim mesmo? Veja, irmãos, que a abordagem de Deus é totalmente diferente da abordagem do homem. A abordagem do Evangelho é totalmente diferente da abordagem legalista. Deus exige coisa muito mais profunda, porque a graça do Evangelho é muito maior do que as exigências da lei. Então, repetindo, o adultério não é errado apenas por causa do ato em si, como se o próprio fato de ter cruzado a linha fosse crime, mas porque, como já dissemos, ele viola pactos feitos. Por isso, a Bíblia
né, chama a infidelidade do povo de Israel, ou do povo de Deus, como adultério. Quando os profetas chamam, né, Israel de adúltero, um povo adúltero, é porque está quebrando os pactos que Deus fez com eles. Na adoração, no serviço, na santidade. Então, quando se quebra esses pactos, é adultério. Por isso que a gente precisa estar muito alerta para isso, porque a gente acha que certas coisas são inocentes, mas nós estamos quebrando um pacto. E isso é sério, é adultério. Ele destrói relacionamentos, né, que foram estabelecidos por Deus para o nosso prazer, para o nosso bem. Então, irmãos, concluindo, positivamente, nós já vimos quais são os deveres, quais são os pecados proibidos, os deveres que devemos observar. Agora, positivamente, o 7º mandamento nos chama, primeiro, ao amor mútuo. Segundo, a fidelidade conjugal. Terceiro, a comunhão de bens, junto com simpatia nas aflições, nos infortúnios um do outro. Quarto, ao treinamento e à educação dos filhos. 5, a suportar as fraquezas um do outro, com o desejo de removê-las. Esse é um comentário que um teólogo, depois da reforma da época do Cândido Dó, chamado Ursino, comentando, né, o catecismo, Heidelberg, colocou, né, nos chama ao amor mútuo, a fidelidade conjugal, a comunhão de bens, ou seja, passar tudo junto, né? Treinamento e educação dos filhos e suportar as fraquezas um do outro. E Martin Lloyd Jones, um famoso pregador, muito conhecido, né, pelos seus livros, pastor da Catedral de Westminster, ele disse: baseado no Evangelho e no interesse da verdade, sou forçado a dizer isto. Nem mesmo o adultério é um pecado imperdoável. É um pecado terrível. Mas Deus proíbe que haja alguém que sinta que seu pecado está além do amor de Deus e de seu reino, por causa do adultério. Não. Se você se arrepende verdadeiramente e percebe a enormidade do seu pecado e se lança sobre o amor, a misericórdia e a graça sem limites de Deus, você pode ser perdoado e lhe asseguro o perdão. Mas ouça as palavras do nosso abençoado Senhor: vá e não peques mais. Então é isso, irmãos, sobre este mandamento. Coisas muito profundas, muito importantes, que nós devemos observar com muito cuidado para sermos dignos, né, de sermos chamados filhos de Deus. Ouça o que o Espírito diz. Esses estudos são um desafio para a nossa vida, e vivemos uma vida muito confortável, muito despreocupada, e muitos estão realmente quebrando este mandamento através de tantas coisas que estão fazendo, tantos pensamentos, tantas ações que acham que não tem nada a ver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, porque essa palavra é viva, é poderosa, é atual, e ela, ó Pai, nos desafia a cada instante, a cada momento, a revermos a nossa vida, o nosso comportamento, à luz dela, Senhor, da Tua revelação. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor realmente nos capacite, através do Teu Espírito Santo, ó Pai,
a andarmos de maneira correta diante do Senhor. Confessamos que por nós mesmos nós não conseguimos isso, Pai. E por isso nós somos inteiramente dependentes da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu perdão. Abençoa o Teu povo, Pai, que ouviu essa palavra nessa noite. Que essa palavra, Deus, possa prosperar na vida do Teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. Que a Tua igreja, Pai, seja uma igreja santa, que tenha temor e tremor diante do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus.